Bom, seguinte, queridões, aqui é o Patrick Lopes, do Descoordenadas Geográficas. Primeiramente, um bom dia a todos. Como já está aparecendo aí na nossa tela, hoje a gente vai falar sobre a tectônica de placas e os agentes internos do relevo. Quando nós falamos, queridões, sobre as placas tectônicas, nós estamos falando sobre grandes camadas da crosta terrestre que flutuam sob o magma. Durante muito tempo, se acreditou que a superfície terrestre ela fosse plana ou ela fosse lisa, como a casca de um ovo. Porém, depois de estudos como o do alemão Alfred Wegener, chegou-se à conclusão que, devido aos ciclos de convenção que ocorrem no nosso querido magma, a nossa crosta ela acaba sendo fragmentada. Essas grandes porções da crosta que ficam flutuando sobre o magma é aquelas que recebem o nome de placas tectônicas. E essas diferentes placas tectônicas, elas têm diferentes tamanhos, elas têm diferentes densidades, elas têm diferentes movimentações ao longo aí do nosso planeta. Quais são os três principais limites, os três principais movimentos que nós temos entre as placas tectônicas? Os limites divergentes. O que são placas tectônicas divergentes? São aquelas, como aparece aqui no nosso esquema, em que elas estão indo para direções opostas. Ao irem para direções opostas, elas criam condições para que o magma quente, sob pressão no interior da Terra, ele ascenda até a superfície. Os limites divergentes eles podem ocorrer tanto em placas oceânicas, quanto em placas oceânicas continentais, como entre placas continentais. Um grande exemplo de limites divergentes que nós temos é entre a placa sul-americana e a placa africana. A cada momento que passa, a América do Sul e a África estão se distanciando, e no local onde você tem essa fratura entre placas é onde nós temos a chamada Cordilheira Mesoatlântica, a maior cordilheira submersa do nosso planeta. Se temos limites divergentes, nós temos também aí limites convergentes. São quando duas placas tectônicas convergem sobre si, onde uma tem o processo de convecção e a outra tem o processo de subducção. Placas convergentes, elas tanto podem originar eventos de vulcanismo, como também os populares dobramentos modernos, no que a gente vai ver daqui a pouquinho no movimento de orogênese. Um grande exemplo que nós temos de placas convergentes é entre a placa indo-australiana e a placa euroasiática, em que o choque entre essas duas placas cria ali a maior, mais alta e mais extensa cordilheira do planeta, que é o nosso querido Himalaia, que tem o seu ponto alto, que tem o seu cume lá no Everest. Além das placas divergentes, além das placas convergentes, nós também temos as placas transformantes. As placas transformantes são aquelas que elas não estão nem se afastando e nem se chocando. Elas deslizam em paralelos umas às outras, podendo criar grandes rifts, chamados vales em rift, como nós temos lá na África, e podem criar também algumas falhas. A falha de San Andreas, aqui na Califórnia, é um exemplo de modificação no relevo causado por placas transformantes. Se já vimos aí a movimentação das placas, chega a hora de olharmos para os agentes internos do relevo, também chamados de agentes ou forças endógenas. Esses agentes, eles estão relacionados às forças internas do nosso planeta. Portanto, nós temos apenas dois: o vulcanismo e o nosso popular tectonismo. E
Falando de geomorfologia, eles são os responsáveis pelo soerguimento. Eles são os responsáveis pela construção, pelo crescimento do nosso relevo. O mais atuante é o tectonismo, ligado diretamente às placas tectônicas, que nós também chamamos de distrofismo. Existem dois tipos principais de tectonismo. Um deles é a nossa popular orogênese. A orogênese, ela é um movimento contínuo e horizontal que ocorre em placas convergentes. O choque entre essas duas placas tectônicas faz com que aquela que fica por cima, aquela que não sofre a subducção, ela sofra um grave enrugamento. Isso faça com que ela aumente a sua altitude e aumente também o seu equilíbrio isostásico, aumentando ali as dimensões da sua crosta. A orogênese, ela é um processo lento e contínuo, mas em alguns lugares, como por exemplo nos Alpes europeus, ela já está muito lenta, ela já está muito devagar. Em outros lugares, como no caso da cadeia dos Andes, aqui na América do Sul, ou do já citado Himalaia, lá na nossa querida Ásia, ela continua ativa e fazendo com que as montanhas cresçam, com que elas se ergam cada vez mais. O Himalaia é uma montanha relativamente jovem e ele continua a crescer mesmo agora. A orogênese, ela dá origem aos chamados movimentos ciclinais e anticiclinais, que ocorrem no interior da placa tectônica. Movimentos ciclinais ocorrem quando a pressão exercida pelo choque de uma placa com outra placa acaba levantando uma parte do relevo, onde nós temos rochas mais antigas, porém rochas com maior, portanto, rochas com maior plasticidade. O movimento anticiclinal, ele é justamente o inverso, onde essa mesma pressão, ela faz com que partes mais plásticas das rochas acabem sofrendo uma subducção e acabem tendo ali um processo de rebaixamento. Tudo isso, claro, no tempo geológico. A orogênese, ela também pode criar as chamadas falhas ou diaclases, onde nós passamos a ter o chamado relevo de Horst e Graben. O Horst é o nome dado às falhas que se levantam, aos blocos tectônicos que se soerguem. Graben é o nome dado aos blocos tectônicos que se rebaixam. O Vale do Paraíba, ali entre São Paulo e Rio de Janeiro, é um exemplo de movimento orogênico de diaclase, onde nós criamos um graben. De um lado ali o Planalto Meridional, ali a Serra da Mantiqueira, do outro a Serra do Mar, e entre eles o Vale do Paraíba do Sul. Essas falhas, elas podem ser normais, quando você tem ali uma diferenciação pequena entre as áreas, elas podem ser reversas, quando essas falhas são um pouco maiores, e elas podem ser transcorrentes, quando se associam ali várias movimentações de Horst ou de Graben. Outro movimento tectônico é a epirogênese. Se a orogênese ela é contínua, a epirogênese também é. Só que a orogênese ela tem uma escala global, ela tem uma escala mundial, a epirogênese ela tem uma escala local. E ao contrário da orogênese, que também pode ocorrer em assoalhos oceânicos, a epirogênese ela ocorre apenas em áreas continentais. E ela vai ocorrer devido à acomodação tectônica. As placas tectônicas, principalmente aquelas mais antigas, mais desgastadas, elas são muitas vezes compostas por algumas fraturas. E a própria movimentação do manto pode fazer com que essas fraturas sofram subducção, criando vales,
ou sofram a ascensão, criando alguns picos, alguns morretes, algumas formações mais elevadas. A epirogênese, ela está diretamente relacionada ao princípio da isostasia e, consequentemente, ao nível do mar. Não é só o aumento ou derretimento das geleiras que faz com que o mar varie, mas também a epirogênese e a isostasia. O que vem a ser a nossa popular isostasia? A isostasia, também chamada de princípio do equilíbrio isostásico, queridões, ela diz que a crosta terrestre ela é mais larga aonde ela é mais alta. E isso ocorre para que haja um equilíbrio. Uma grande montanha, por exemplo, ela tem um peso enorme. E esse peso enorme, ele se reflete quando ela é espelhada em direção ali ao manto, em direção à astenosfera, onde ela fica ainda mais extensa. Com o passar do tempo, os materiais vão se desgastando, esse equilíbrio ele vai se rompendo, até que nós podemos ter uma mudança permanente e muito grande na paisagem. É claro que estamos falando aqui sempre no tempo geológico. Já que falamos do nível do mar, ele faz dois tipos. A regressão, quando os sedimentos ele passa a se acumular na linha oceânica, ou a transgressão, quando esses sedimentos eles acabam ficando abaixo do nível do mar e ele avança em direção à costa. Além do tectonismo, um outro movimento interno, um outro agente interno, é o nosso popular vulcanismo. O vulcanismo, ele se dá quando o magma que está contido lá na astenosfera, ele consegue chegar até a superfície, tendo contato com a hidrosfera ou tendo contato com a atmosfera. O vulcanismo é, sem dúvida, um dos fenômenos de maiores forças do nosso planeta. E ele pode ocorrer em qualquer tipo de placa. Placas convergentes, placas divergentes ou mesmo placas transformantes podem apresentar atividades vulcânicas. Essa atividade vulcânica, ela pode ser uma atividade formando um vulcão clássico, também chamado de vulcão de montanha ou vulcão cônico, que é o quê? É aquele vulcão que a gente conhece, composto ali pela sua câmara magmática, composto pelas suas chaminés primárias e secundárias, pela cratera e pela constituição do seu cone. Um vulcão, quando ele entra em erupção, ele solta ali o chamado material piroclástico, com direito a muita fumaça, com direito a muita fuligem. Lembrem-se, inclusive, que a propagada, né, maior palavra da língua portuguesa, ela se refere à doença que a pessoa tem ao aspirar cinzas vulcânicas, ultra, micro, não sei o que lá, psicolopocopia, sei lá como é que se fala o nome dessa doença. Esses vulcões clássicos, eles podem não entrar em erupção, mas quando entram, essa erupção ela pode ser de três tipos. A erupção efusiva, quando o vulcão ele solta apenas alguma fumacinha, o material piroclástico ele se remete apenas às cinzas. A chamada erupção explosiva, quando além das cinzas, além não, antes até das cinzas, ele tem uma grande explosão onde ele solta rochas incandescentes. Esse talvez seja o único momento onde você pode se referir falando que está chovendo pedras. Azar se você morar perto de um vulcão de erupções explosivas. Se você somar essas duas, você pode ter uma erupção de grau misto. Lá na Islândia, por exemplo, considerada a terra dos vulcões, nós temos vários e vários exemplos de erupções mistas.
Os vulcões, eles podem ser classificados em três tipos referentes às suas atividades. Vulcões ativos, queridões, não necessariamente precisam ser como o Kilauea, lá no Havaí, que está cuspindo lava aí nos últimos 35 anos. Basta que ele tenha qualquer tipo de atividade, seja uma erupção efusiva, seja uma explosiva, seja uma mista, ou mesmo alguns pequenos abalos sísmicos, para que os vulcanólogos e os sismólogos considerem ele como um vulcão ativo. O mais ativo do mundo, como eu já falei, é o Kilauea, mas temos outros muito famosos, como o vulcão Etna, lá na nossa querida Itália. Esses outros dois conceitos, esses outros dois tipos, eles são alvos de muitas discussões. Os vulcões inativos ou dormentes, eles são popularmente classificados como aqueles vulcões que não soltam ou que não fazem nenhum tipo de movimentação, não fizeram nenhum tipo de movimentação nos últimos 200 anos. Então, esse vulcão ele é considerado um vulcão adormecido. O Monte Fuji, símbolo nacional do Japão, ele entra nessa categoria. O Vesúvio, lá que destruiu Pompeia nos primeiros séculos da era cristã, ele era um vulcão inativo até então. Os vulcões inativos, eles podem sim entrar em erupção, mas é muito mais raro do que um vulcão ativo. E quando eles entram, geralmente o impacto é muito grande, porque, como diz o nome, eles estão inativos e ninguém espera que haja ali uma grande erupção. Por fim, nós temos os chamados vulcões extintos, ou os ex-vulcões. São áreas que lá no período paleozoico, lá no proterozoico, até mesmo no mesozoico, tiveram atividade vulcânica, mas que hoje não, né? Que desde então essa atividade vulcânica ela está totalmente parada, totalmente extinta. Muitos deles sequer mantêm as suas características de vulcão. Falar, professor, é aquilo que nós temos em Santos, é aquilo que nós temos em Poços de Caldas? Sim e não. Por quê? Alguns vulcanólogos dizem que sim, que ali nós temos registros de antigos vulcões que agora estão extintos, mas outros também defendem que não, que o que se teve ali não foram vulcões, foram apenas alguns elementos, não chegando a se constituir um vulcanismo clássico. Mais recentemente, passa a se falar sobre o vulcão de Nova Iguaçu, uma composição rochosa que nós temos entre Nova Iguaçu e o Rio de Janeiro, que vem sendo muito estudado e pode ser, sim, considerado no futuro como um dos vulcões do território brasileiro. Além do vulcanismo clássico ou de montanha, nós temos também o vulcanismo de fissura, também chamado de derramamento vulcânico. Esse vulcanismo, ele ocorre quando o magma sob pressão, ele encontra espaço em algumas rochas muito antigas e ele vai subindo até atingir a superfície. Quando ele atinge a superfície, ele tem o seu grande derramamento e você tem essa lava se espalhando. Essas formações basálticas que ocorrem de um vulcão, de um vulcanismo de fissura, é o que nós chamamos popularmente de lajeados. O processo de decomposição dessas rochas cria um solo muito fértil, que aqui no interior paulista nós temos muito, que é o chamado solo de terra roxa. Fala, Patrick, mas pode ser que agora eu esteja aqui em casa, eu vou andar na rua e tem um derramamento de fissura? Pode, mas a possibilidade disso acontecer ela é irrisória, ela é mínima. Para a geologia, nada é impossível, mas muitas coisas são improváveis. O vulcanismo, ele também pode ter algumas movimentações secundárias, como, por exemplo, águas termais, as águas quentes, por exemplo, Poços de Caldas de novo, Caldas Novas, Olímpia,
São áreas onde você tem ali uma infiltração de água do chamado vulcanismo secundário. Os geysers, ou as fumarolas, que são comuns na América do Norte, lá nos Estados Unidos, Parque Nacional de Yellowstone, por exemplo, eles também são atividades secundárias de atividade vulcânica. Os terremotos, eles são considerados movimentos também tectônicos. Eles são, na verdade, os momentos de alívio da tensão geológica. Um terremoto, ele ocorre quando a energia acumulada em local de contato tectônico, ela se dispersa. O local de onde surge essa energia, nós chamamos de hipocentro. O local aonde essa onda sísmica atinge o limite da crosta, ou seja, atinge a superfície terrestre, é o que nós chamamos de epicentro. Esses terremotos, eles são medidos em duas escalas. A escala Mercalli, que avalia a intensidade de um terremoto, ela é, portanto, uma escala qualitativa e subjetiva, e a escala Richter, que ela avalia a magnitude desse terremoto. Dessa maneira, ela é uma escala quantitativa e objetiva. Anteriormente, a escala Richter ela ia de 0 a 9, sendo que a cada número você tinha um terremoto com o dobro de magnitude do terremoto anterior, mas hoje ele é uma escala aberta. Os sismógrafos eles estão ficando cada vez mais precisos e a atividade tectônica dos terremotos ela também está sendo cada vez mais estudada. Já a escala Mercalli, ela é uma escala fechada que vai do 1, aquele terremoto que não causa nenhum tipo de destruição, que não tira, felizmente, nenhuma vida, até o 12, que seriam aqueles terremotos extremamente pesados, extremamente danosos, extremamente letais. Não necessariamente um terremoto de alta escala Richter, ele vai ter uma alta escala Mercalli e sucessivamente. Para que essas duas escalas andem em sintonia, depende muito do local onde ocorre, das condições econômicas desse país. Um terremoto de 8 na escala Richter, ele tem uma escala Mercalli no Japão. Um terremoto de escala 8 na escala Richter, ele tem uma escala Mercalli muito maior em um país pobre como o Haiti ou como o Irã, por exemplo, que vira e mexe são abalados por terremotos. Quando esses terremotos ocorrem no subsolo oceânico, nós temos a formação das grandes e destrutivas ondas, que são as populares tsunamis. A grande tsunami de 25 de dezembro de 2004, por exemplo, ela surge de um terremoto que teve o seu hipocentro abaixo do Oceano Pacífico e o seu epicentro embaixo do Oceano Pacífico. Quem estava no mar nada sentiu, mas a onda, conforme ela avançou em direção à praia, ela foi ganhando altura e velocidade e nós tivemos uma das maiores tragédias naturais de todos os tempos. Muito que bem, queridões. Era isso aí que eu tinha para falar para vocês hoje. Espero que tenham gostado. Curtam, compartilhem. Descoordenadas geográficas. Fiquem em casa. Tchau, tchau.